Olá, gente! Estamos todos aqui de novo no BaqueCast. Você falei certo, hein, gente? Porque nós temos o Baque-Papo também. O Baque-Papo é um programa de rádio que é na Vibe Mundial, que é toda sexta-feira, daqui vai das 10 horas até as 11 e na segunda-feira das 10h30 até 11 horas. É meia hora e na sexta-feira é uma hora inteirinha pra gente ir com vocês aqui, né? E nós temos aqui o BaqueCast, que aqui é uma... Eu falo que eu sou do interior a gente fala que é o pendre da nossa casa. O que é o pendre? Aquele lugarzinho gostoso que a gente fica depois de almoçar, depois de jantar, tomar um cafezinho, aquele cafezinho passado no saco, né? Passado no saco de saco de estopa. É o saco normal, aquele negócio que passa no saco assim. Então, nada melhor que aquele cafezinho recém-passado, aquele pozinho que é feito na hora, aquele gostoso. Tem sempre um pãozinho de queijo, tem sempre um pãozinho que o pessoal, que eu descobri, que o pessoal não faz não, gente. Esse pãozinho o pessoal compra na padaria Carilo, que é lá na Moca. Por isso que hoje nós trouxemos, né, André? Trouxemos uma pessoa muito especial aqui, que hoje nós vamos botar a mão na massa, propriamente dito aqui. Olha, tá, mão na massa. Mão na massa. E antes, você precisa mais fazer os agradecimentos aqui. Vamos sim. Então eu quero primeiro agradecer o pessoal do estúdio. Nosso estúdio está dentro do Shopping Pamplona. Olha que legal. Então a gente quer agradecer o pessoal passa aqui, dá tchauzinho, tudo aqui. A gente adora, inclusive tem uma plateinha aqui. Plateia. É hoje o dia inteiro. Então, o João, o Fabiano, o Guilherme, o Rafa, todo mundo que faz a nossa equipe, pessoal né? Pessoal maravilhoso. Maravilhoso, ó. Gratidão. E também, doutor, tá vendo esse telão aqui? Tá vendo? Esse telão que vocês não estão vendo. Não, aqui, ó, atrás da gente, ó. TikTok não tá, mas tem vocês telão. estão vendo aqui. O que é pra que esse telão? Gente, imagina vocês que estão vendo isso daqui. Você imagina a sua marca aqui, do lado da gente, né? A sua marca, a gente falando de vocês, perguntando se tem um produtinho, a gente comendo juntos, experimentando, indicando e tal. Então, olha, se quiser ser patrocinador, vocês vão ser super bem recebidos. Parceiro. Se quiser ser parceiro, se quiser trazer aqueles bolinhos de chuva pra gente, aqueles pãozinhos, pode trazer aqui que vai ser bem recebido, né? Se quiser trazer aquele bolinho de laranja, né? Que a gente faz aqui. Nossa, já tô começando a salivar de tanto. O que você quiser, traz aqui, se é ser parceiro, vem participar aqui com a gente. Como é que faz? É só, você tem o Instagram, Baque-Papo, entra lá, Instagram, Baque-Papo, escreve no seu Tem todos os nossos telefones. Tem todos os telefones lá. Não, tá escrito o telefone. Se tem, nós não vamos atender. A gente atende no direct também. Põe no direct lá e fala, quero ser parceiro, quero participar. O que você quiser, vai lá, que o importante é você estar junto com a gente. Isso, o importante é isso, é estar junto com a gente. Junto Por quê? com a gente. Porque a gente só traz gente legal. Chefes renomados de gastronomia. Renovados também, né? Travou a língua. Travou a língua. Chefes renovados. Renovados, que renova. Foi renovado. Renova todo dia. Não foi? Clínicas. Sabe o que a gente faz? É uma prestação de serviço de saúde, qualidade de vida. E comida é vida. É vida. Então, gente, ativa o sininho, porque 80% de quem assiste a gente não... Sabia, doutor? Não ativou o sininho e não segue. Se tu não seguir, não ativar, vou jogar uma praga aqui que todo pão que você vai fazer, ele vai cair, vai ficar mofado, né? Você vai comer aquele pão cheio de bolor, você vai pensar que é passa, mas não é, vai ser um bolor nojento que tá lá no meio. Eu já tô seguindo aqui. Isso, então segue a gente que não vai ter nada disso, vai ser só pão. Por que pão? Por que praga de pão? Praga de pão porque nós vamos fazer hoje pão. E nós trouxemos... E quando eu falei assim, vamos fazer pão, vamos fazer. Então, você tem que pensar no melhor, que é o melhor podcast, né? Porque fala de saúde. Então tem que ser o melhor chefe de pão, tem que ser o melhor chefe, o melhor pãozólogo. Pãozólogo, né? Pãozólogo. Mas pãozólogo. Especialista em pães. Especialista. Vai em tudo quanto é televisão. O cara é famoso. Celebridade. Eu telefonei para ele e falou assim, por favor, gentileza, eu sou só a secretária dele. Tem que estar numa fila para falar bom dia para ele. A gente colocou um tapete vermelho para recebê-lo. Aonde? Quem é? Aqui, ó, tem um tapete imaginário, mas tem um tapete vermelho. Porque eu tô honrada. Red. Quem é? Eu vou fazer as honras. Quem é? Guilherme Carilo! Da onde? Da padaria? Padaria Carilo. Padaria Carilo, que fica onde? Na Moca! Na Moca! Mande a quê?
Ti fa bene! Essa frase também é bem... eu sou neta e bisneta de italiano. Aqui, minha família Cazziacarro, todo mundo tem... Não tem que não devia ser um brasileiro que não tem uma raizinha, né? Raizada. E se não tem, pelo menos gosta de comer lasanha, gosta de comer massa, gosta de comer tudo, e o pão tá escrito nisso, né, gente? Olha que mesa linda que esse chefe maravilhoso trouxe pra gente. Muito bom dia, boa tarde e boa noite. Obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado, André, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão. Um pão italiano que eu aprendi com o meu avô, que aprendeu com o meu bisavô, que aprendeu, sei lá, se não foi com o tataravô lá da Itália, de Nápoles. Olha, eu vou contar um segredo aqui. Sabe há quanto tempo que eu faço pão? Quanto? Segundos. Nunca fez pão? Hoje eu vou ensinar de uma forma prática para todo mundo que estiver aí assistindo também poder fazer em casa. Eu já trabalhei com fabricação de fermento. Fabricação de fermento. A gente chegava, a gente isolava, pegava tudo o fermento, né? Dentro dessas indústrias de fermento. Eu entrava dentro do tanque, a gente pegava o fermento, a gente isolava. Imagina que isso daqui são milhões e milhões, trilhões e quatrilhões de leveduras, micro-organismos. Sim. O trabalho que a gente fazia, a gente isolava uma. Uau. Só que não isolava uma, isolava 10. Aí cada uma dessas, a gente fazia uma colônia, aí a gente fermentava, o que fermentava mais, a gente usava, os outros 9 a gente matava, aquele lá ia servir para toda a produção daquele ano deles. Você fazia uma criação das leveduras, das bactérias. Exatamente, uma purificação de colônia. Aí você pegava as melhores, as mais fortes. A mais forte, mandava o teste que me fermentava melhor daquelas 10 que nós fazíamos, mas se tirava uma. É um trabalho muito legal, a gente fazia tudo isso, tirava uma, e daquela uma a gente multiplicava, fazia aquela aí, toda a produção daquele ano. De peretones, de massas, negócio todo. A produção que a gente fazia. Entrava dentro dos tanques de fermentação. Uns tanques gigantes, aquele tipo silos, né? É um silo de metal enorme disso tudo. A gente chegava a fazer desinfecção, esterilização até com maçarico. Né? Usávamos um sistema muito bacana disso aqui. Então, passou uma linha do tempo aqui, né? Agora, hein? O pessoal ainda faz isso aqui, é muito bacana. Muito prazer estar aqui com vocês. Eu sempre vejo ele na TV, em todos os lugares. Eu falo, não, gente, tem que trazer aqui pro BackCast. Há quanto tempo você faz pão? Então, a minha história com o pão começou quando eu estava com uns 18 anos. 18 anos? Eu tava Quer dizer, nem faz tanto tempo assim. Não, agora eu tô com 38, é 20 anos de história, 20 né? anos de pão. Respeita a minha história. Acho que o pão tem alguma coisa aí que deixa a pessoa jovem. Minha mãe brinca que o pão italiano da Carilo deixa as pessoas mais bonitas e mais jovens. Vou lá. Amanhã eu tô... Eu vou lá, gente. Tô lá na Moca, na frente da padaria. Pega um pão, vou passar aqui. Não, e o cheiro, eu não tô aguentando o cheiro. Adeus fios, adeus botox, adeus tudo. O negócio agora é pão, gente. Pão. Mas pão da Carilo, não é qualquer pão. Porque se tiver as bactérias benéficas, né, do fermento natural, a gente vai ter mais benefícios aí, que você pode falar melhor do que eu, né? Não, sem dúvida que o fermento em si é uma levedura, um fungo, né? Que fungos são divididos em bolores e levedura. Bolor é aquele que aparece na parede, aparece no casaco de couro, aquele penugento, né? Levedura é o período de fermento. Fermento pode dar isso daqui, tem os doenças, os que dão doença, aqueles que dão corrimento vaginal. Gente, não é esse que faz pão, não. Isso aqui é outra coisa, né? É outra levedura esse. E esse daqui é o Saccharomyces cerevisiae, que tem o nome, que essa daqui a gente fala que é a vaca do micro-organismo. Né? Porque o fermento em si, você usa para fazer pão, para fazer tudo isso. O líquido é a cerveja, é o vinho, é tudo. Então você usa praticamente tudo dela. Como é que o senhor consegue descobrir e decorar e lembrar tantos nomes científicos, né? Gente, é cada coisa, gente, ele é uma enciclopédia ambulante. Sabe que eu também não sei? Eu tenho uma facilidade de decorar nomes, eu não decoro data, mas nome de germes, assim, eu sei quase todos. Germes todos. A gente quer saber da sua história, da sua vida. Então, vamos lá. Você que é entrevistado aqui, você veio aqui, você faz pão desde os 18 anos. E como é que estava assim? Você estava lá parado, acho que para balada. Em vez de ir para balada, teu pai falou, não vai para balada não, você vai fazer pão aqui. Com 18 anos, né? 18 anos. Então foi assim, eu estava fazendo a faculdade de turismo. Turismo, e aí eu comecei a ter aula de alimentos e bebidas e bares e restaurantes. Nossa, tem muita aula disso. E aí quando eu estava tendo várias disciplinas, que o turismo é o terceiro setor, então eu tinha aula de hotelaria, de agências e de restaurantes.
E quando eu comecei a ter aula de atrativos turísticos, históricos, patrimônios, eu falei, poxa, a padaria do meu avô, ela tem história, porque vem de família, é um museu quase, e tá dentro do turismo, a gastronomia, restaurante, e eu consigo... que lá era uma garagem, se eu te contar, você ia ficar assustado de tanta bactéria que tinha lá. Eu adoro essas coisas, eu adoro essas bactérias. Contando Nossa, tá em casa. Os segredos da família. Em casa. Lá era uma garagem que trabalhava meu avô e o gatinho dele, que era um pet ali, que era o segurança para proteger dos ratinhos que padaria, né, tá suscetível, né, a todo tipo de praga. Então eu trabalhava... Ele era contratado, né? Ele era contratado, ele recebia todo dia seu alimento ali para trabalhar direitinho, né? E trabalhava meu avô, o gato, e ele tinha ajudante de final de semana, que é onde tinha a maior demanda. Sim. E aí eu fazendo a faculdade, eu falei, pô, vou pedir trabalho pro meu avô, para ver se dá certo lá, para eu poder manter o legado da família também. Nossa, que bárbaro, e eu vi ali como um diamante que podia ser lapidado. Sim. Era uma garagem que ele fazia o pão sozinho todas as noites. Eu acredito que meu avô foi o padeiro recorde Guinness Book, porque ele nasceu dentro de padaria e morreu praticamente dentro de padaria a vida inteira fazendo pão como uma máquina, assim. Ele fazia pão como ninguém. Velhinho, carregando um saco de farinha de 50 quilos. Nossa. E despejando na maceira e fazendo maceira e mais maceira. Até os 75 anos ele estava ali com a saúde super boa. Tudo à base do pão. Aí o que pegou depois nele foi o pulmão, por causa que acho que da fumaça, da lenha, do forno a lenha, ou talvez o pó mesmo da farinha atacou como é que chama a doença? Foi fibrose pulmonar. Fibrose da fibrose. Aí foi triste, aí ele foi ficando cada vez mais fraco e eu fui ficando no braço direito dele. E ele foi passando todo o legado. Se eu te contar a história, é até emocionante, porque o último dia que meu avô foi trabalhar, foi o último dia que faltavam as anotações para ele passar o bastão. Quando ele passou toda a freguesia, eu fechei o caderno e falei, eu sei fazer o pão. Eu sei entregar o pãozinho de cada... Ele estava esperando isso, né? Quando ele passou, eu fechei o caderno e falei, eu sei todos os dias, todos os clientes, todos os gostos, porque ele era um padeiro customizado. Ele entregava o pão para o seu João mais torradinho, o da Dona Maria mais branquinho. E tinha o redondinho, o filão... Quase tinha um nome no pão, né? Praticamente, porque ele tirava da boca do forno e ele falava assim, eu preciso tirar 3 mais branquinho que é desses clientes. E uns 5 bem torrado, que é aqueles clientes que gostam do bem torrado. Então ele sabia tudo de cabeça. Sim. E ele foi me ensinando, me passando, e eu anotando. Ele deixou um legado maravilhoso. E uma fidelização de cliente fantástico, né? Esses caras não querem comprar pão em nenhum outro lugar. Porque essa tradição de família que compra pão foi passando de geração em geração. Então, esses clientes que a gente tem hoje, eles compravam pão do nosso avô, que os avós dele compravam do nosso bisavô, e veio esse legado de tradição de família, de padeiro ali da Moca, do Tatuapé, de todo o entorno ali da Zona Leste, Parque São Lucas, Sapopemba, toda aquela região ali da Vila Diva ali, da Zona Leste, a gente foi entregando, e que meu bisavô entregava de cavalo e carroça para cada cliente ali. Gente, eu fico arrepiada! Em 1910, em 1912, quando eles chegaram da Primeira Guerra Mundial. Olha. Vocês têm livro? Vocês têm que fazer um livro, né? Livro a gente Vocês precisam fazer esse livro dessa história, porque é uma herança. Hoje em dia tem internet, ele pode digitar as fotos. É uma herança que... se vocês seguirem lá nossa página no Instagram, tem alguns documentários assim que a gente Qual que é a página? Gravou. Eu já sigo porque eu já sou super fã. Fala aqui rápido, já é Padaria Carilo, com 2 L's assim, ó. Carilo. C-A-R-I-L-L-O. Padaria Carilo. A gente tá lá no Instagram, no Facebook. A gente tá sempre bem ativo ali na rede social, sempre postando bastante coisa dos bastidores da padaria, que o pessoal gosta de assistir bastante. Super fiel, né? Super fiel, pessoal. Eu tenho uma freguesa, que é vizinha ali da padaria, que ela fala assim que ela comia pão italiano Carilo na barriga da mãe dela. E ela é uma senhorinha já de 80 anos. Nossa. Ela fala, eu já comia pão na barriga da minha mãe, que a minha mãe já era freguesa. Meu Deus do céu, história, é uma história fantástica. Eu só queria saber uma coisa, tem muita história aqui pra gente contar, mas é que eu sou uma jornalista curiosa. Por que você trouxe as farinhas? A gente vai fazer um pão, ó.
que eu vou... A gente vai... Vamos pôr a mão na massa? Vamos embora? Vamos embora? Gente, é coisa inédita aqui no McCast, a gente pôr a massa. Eu já comi com o chefe, mas assim, de pôr a massa, hein? Vamos pôr um gel na mão? Vamos. Eu trouxe aqui, já estou prevenido. Opa, a gente já lavou a mão, lavamos né? Mas tem estamos aqui com o Dr. Bactéria, né? Olha, ele tá vendo tudo. Senão o pessoal vai falar assim, o cara não lavou a mão, eu tô vendo, tô de olho. Nossos seguidores aí, os caras já lavou a mão, só que a gente tá fazendo isso por precaução também, eu acho, né? Sim. Cheirinho bom. E, aliás, o cheiro tá muito bom aqui, eu tô querendo comer. Ó, eu vou deixar um montinho de farinha aqui de 300 gramas pro doutor. Tudo isso? Olha! Meu Deus. Um aqui. Você sabe que você tá acabando de abrir um concorrente, né? É? O concorrente que eu vou fazer o baque-pão. Tem 300 gramas. Tem 300 gramas de farinha de trigo de boa qualidade. Isso é sempre muito bom, muito importante. Nacional ou importado? Essa é nacional. Eu considero como a melhor farinha nacional bom, cara. Nossa, que a gente tem. Notícia boa. Porque as farinhas italianas, elas são realmente, o trigo deles são mais forte, aguenta mais água, ela dá mais alvéolo. Outro trigo é muito mais qualidade, mas o preço também é muito mais qualidade, né? Então, às vezes, fica acabando sendo meio que inviável fazer 100% para a gente poder... Tem qualidade boa, né, brasileira? Tem sim. E ela é feita por italianos no Brasil, né? Então eles já trouxeram o trigo de lá. Tecnologia. Tem muita coisa aí Vamos que mandar a indústria beijo. está fazendo. Sabe, chefe, a gente tem um amigo que acho que até em comum, que é o Franciulli. Conheço ele. Um beijo pro Franciulli. Beijo pro Franciulli. O Franciulli, a história dele é muito parecida com a nossa, né? Guerreiro também, né? Guerreiro, e a padaria italiana dele é muito a mesma história. A gente é tudo do navio da Terra Nostra, que veio, e aí veio a família dele que foi pro Bexiga, a nossa veio pra Moca, e aí eles estão lá no Bexiga e a gente tá aqui na Moca, mas que tudo da mesma época. Acho que eu vou me mudar pra Moca. Já perto da padaria. Porque... Eu já tô com o carro da mudança lá em casa. Então a gente... Você lembra quando o pedreiro faz o cimentinho lá? Fazer isso. Aqui para o reboco? Geladinho. A gente faz assim. Ai, gente, como é legal, né? Tá pronto o pão já? Posso ir embora? Não, tem mais coisa para fazer? Calma, você acha que também é só brincar de massinha? Eu pensei que era fazer assim, sai o pão. Sai pão, não sei o que tal. Então, acho que eu tô me realizando, porque eu sempre quis saber uma coisa de pão. Para cada 300 gramas de farinha, eu vou separar, porque vai na verdade... aí, gente, para ficar 300 gramas de farinha, quanto de sal? Na verdade, aqui, a nossa receita é 1 kg de farinha. Então tem 333,333 para cada um. 333, aquela dízima periódica. Então agora a gente vai colocar 20 gramas de sal, a gente vai dividir para os 3. Então a gente vai ter... Mas eu vou fazer meio que aqui no olho, que eu já tenho amanhã. Vai fazer aqui que uns 7 gramas eu tô vendo. Você. Olha, por enquanto tá certo, viu? Eu tô observando. Tá certo. Sem nenhum bacilo cereus, Staphylococcus aureus, tá tranquilo. Eu só tô de olho aqui, ver se você tá acertando aqui. Agora eu preciso que vocês misturam o sal com a farinha. Pode misturar o salzinho com a farinha aí. Mistura bem. Lógico, gente, a gente tá fazendo aqui, mas o chefe faz num lugar específico. Isso aqui é uma brincadeira, mas uma brincadeira gostosa para mostrar. Né? Porque é o máximo pra gente, né, doutor Roberto? Na verdade, eu faço pão aqui todo dia. Não vem com essa história, não. Agora vamos falar um pouco de fermento? Vamos. Aqui que acontece, doutor? Quando meu bisavô veio da Itália, ele sempre trabalhou com fermento natural. Sim. E aí meu avô me conta umas histórias de que quando ele veio pro Brasil, ele estava fazendo, ele sofria tanto com o fermento natural, porque ele desanda, ele é selvagem, né? Sim. Tem dia que ele tá mais forte, tem dia que ele tá mais fraco. É que nem a gente. Tem dia que ele tá mais bravo. É que nem a gente, é só microorganismo. Já numa proporção maior, né? Exato. Somos uma bactéria viva ambulante. Exato, somos Como que é a sua definição das bactérias? O ser humano é uma caixa d'água contaminada que anda. Que nós somos 90% da gente é bactéria e 75% da gente é água. Então nós somos uma caixa d'água contaminada que anda. Meu Deus.
Aí então, dessa caixa d'água, eu tenho aqui algumas bactérias aqui que a gente fez. Esse é o fermento? Esse é o fermento. E meu avô, ele pegou, o que aconteceu? A indústria inventou esse fermento selvagem de uma forma industrial, que seria o fermento biológico fresco. Certo. Isso daqui, meu avô ficou apaixonado, porque ele mantém um padrão, sabe, na receita. Ele ajuda o padeiro a não desandar a massa e tal. Mas aí a gente... E ele ensinou a gente a fazer pão com esse fermento, que é mais prático, mais do dia a dia ali, mais comercial também. E padronizar também. Padronizar. Só que ao mesmo tempo que no passado tinha o fermento natural e de repente veio, a indústria trouxe, a gente descobriu que o fermento da indústria, ele não tem os mesmos benefícios de um fermento natural. Selvagem. E a gente voltou, eu e meu irmão, que nós somos os sócios lá da padaria, que herdamos ali do nosso avô, a gente voltou com o fermento natural. E de beijo pro Gabriel, que não pôde estar aqui hoje, mas tá super convidado. E a gente colocou, olha só como ele é bem aerado, olha só, a gente alimentou ele agora de manhã. Sim. Eu vou pôr aqui para nós. Isso há quantos anos você está repassando aí? Desde a época do seu avô? Olha, não, porque assim, a gente... Tinha lá, meu avô perdeu esse fermento tradicional, porque ele se rendeu à indústria. Mas agora a gente trouxe de volta, a gente tá com esse fermento aqui há uns 10 anos. Sim. 10 anos aí. São quantas colheres? Ó, vou pôr 5 colheres desse fermento natural, que é um fermento que a gente considera como um fermento forte, porque ele já está bem crescido aqui. Mas se você for fazer, se você não tiver o fermento natural, que eu posso depois vir outro dia ensinar a fazer um fermento natural, você pode fazer 10 gramas do fermento biológico fresco, considerando para 1 quilo de farinha. Tá? 10 gramas de fermento. Mas isso também sempre vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Sim. Porque se a gente tiver num dia de muito calor, é sempre bom colocar um pouquinho menos de fermento. Porque senão a nossa massa vai crescer muito rápido e corre o risco de a gente perder ela. Sim. Se for um dia frio, acredito que a proliferação dos micro-organismos mais lenta. Então, segura ali a festinha deles, né? Eles ficam com frio. Eles ficam menos fome, cobertorzinho, cara. É uma alquimia, né? É uma alquimia, assim, né? Eles vivem bem a temperatura ali da margem de segurança para quente, para acima de 70, 100, né? Olha. Aqui, como a gente está em temperatura ambiente, é o que eles amam, né? Sim. Então... eu estou ouvindo isso, eu estou feliz aqui. Olha, gente, eu tô achando assim o máximo isso. Vocês querem... Ó, e tem, né? Acho que a pessoa que quer fazer em casa dá super certo também, né? Dá. Hoje em dia você põe aí no YouTube, tem bastante receita. Fim de semana fazer pão em casa. Olha só. É isso. Vou fazer a padaria Bacterilho. Isso. Aí, vamos misturar? Vamos misturar. Ai, gente, que mar. Tá muito gostoso, né? E agora a gente vai pôr um pouquinho de água para ir dando uma liga. Eu já tenho o tato aqui de sentir o ponto da massa. Então a gente vai fazer um ponto a olho. Mas para passar para o pessoal aí que está assistindo de receita, para cada 1 kg de farinha de trigo a gente coloca 600 ml de água. Faz um buraquinho também no meio? Faz um buraquinho. Deixa eu pôr um pouquinho para você. Aqui. É que estou sentindo falta da água. Cuidado para ela não fugir, aí não escapar. Aí não... sim. Fugiu. Tudo bem. Eu tô bem aqui, ó. O senhor tá ótimo, hein? O senhor faz pão há muito tempo e me enrolou. Eu acho que o senhor me enrolou, viu, Rafa? Me amassou. Nossa, eu tô achando que o senhor e o Guilherme já fizeram muitos pão. Fazendo pão aqui há muito tempo, né, Guilherme? Olha... vai sovando, a gente vai sovando. A gente não tá com maceira, a gente tá tudo na mão. Você vê que para fazer um pão é muito simples. Você com a farinha, água, sal e fermento. Mais um pouquinho de água aqui. E tem o ingrediente mais importante, né? Que é o amor, né? Amor. É o amor. Olha
Você vai faz ver, o pão na padaria. Por amor aqui nessa massa, nessa receita. É isso que você vende, né, Guilherme? Você vende amor, né? Carinho. Dá pra ver que você é muito carinhoso. Em todos os seus produtos, a gente sabe, né? Por isso esse sucesso, né? Olha, vamos ver. Quando a gente trabalha com comida, a gente tá... não tem que estar. Ou você faz com amor, ou melhor não fazer. Não fica gostoso. Melhor não fazer. Gente, que experiência maravilhosa. Tô me sentindo, sabe, assim, lá na Itália, fazendo pães, assim. Tô lembrando dos meus antepassados, né? Dos meus bisas. E o senhor? Não, nenhum antepassado dela fazia pão. Eu quero lembrar que pão, que antepassado dela que ela tá lembrando, gente. O que eu tô sentindo, assim, sabe? Você fala, meus antepassados, eu nem passou. Qual antepassado você fazia pão? Eu não sei, mas alguém... Você sabe que... a minha mãe faz em casa. O pão italiano... O pão italiano ele era chamado de pão caseiro antigamente. A gente tem um carrinho lá do nosso avô e bisavô ali, com os irmãos dele. Estava escrito assim, padaria Carillo, especializada em pães caseiros. Porque vinha de tradição das famílias que vinham ali da Itália, né? Saber que é pão caseiro. Faziam os pães nas suas próprias casas e acabavam vendendo ali na região. E você sabe que eu ouvi dizer que lá, muitas casas também não tinham fornos. Então, as pessoas faziam o seu bolo, o seu pão e levavam no centro da cidade para a pessoa poder assar o seu pão, o seu bolo num forno ali, em comum para todos. E vocês sabem por que padeiro chama padeiro? Não! Porque o padeiro é o cara da pá, que ele tá ali sendo o homem que tá com a pá ali o tempo inteiro. Ele é o homem da pá que tá forneando ali o tempo inteiro. Gente, que legal! Nunca passar pela minha cabeça. Você sabe, doutor, quando eu era menor, na idade padeiro. assim, não. Você foi mulher da pá. Mulher da pá, mas é com que eu seus lembro ancestral que que também meu tinha avô pá. André- Não era da pá virada. Não era. Pá virada. não Tem era. ancestral que comprava pá. Também. Meu avô André Felicônio, que é o meu Deu nome. um ponto aí? Ó, o meu tá Eu escutei quase. um pouquinho de água aqui. Obrigada. Ele me levava numa padaria, na Moca, para comer pão e sardela. Não era Todo da domingo. Carillo? Então, isso que olha, veio essa memória, mas eu não lembro o nome. Mas ele amava isso. Meu saudoso avô. Ó, vô, tá... E vocês sabem por que restaurante chama restaurante? Não. Porque na França, há muitos anos atrás, tinha um homem com uma hospedaria e aí ele colocou na porta da hospedaria ali uma placa que dizia assim: vende-se sopas restauradoras. Então as pessoas iam lá para restaurar as suas energias, as suas forças. Olha. Então o alimento ele vem com esse benefício. Quando a gente está fraco, acabou nosso combustível, a nossa gasolina, a gente para no restaurante, você restaura as suas energias e fica fortinho. Gente, tá sendo uma aula em tudo. Prática e teórica para mim. Vida. E é meio óbvio, né? Só que a gente não para pra... Não, de padaria, padeiro. Quando você fala, né? Que tudo é que você fez na faculdade? Eu fiz faculdade de turismo. Onde você fez? Eu fiz na Embi Morumbi. Embi Morumbi, rapaz, eu dei aula lá. É? Morumbi. Eu dei aula de bactéria, para de quê, né? Eu dei de padeiro, né? Você sabia isso. Doutor, olha o pão dele. Olha a massa dele, como tá perfeita. Não, ainda não tá, vai ficar. Nossa vai ficar. Senhora. Não, a Deixa eu nossa, ver nós o seu estamos tentando ponto. chegar. Vamos pôr um pouquinho mais de água aqui. Ó, tem vários tipos de pães e vários tipos de texturas de massa. Quando a gente trabalha com uma massa mais hidratada, ela vai ser uma massa mais difícil de manipular, porque ela vai ficar pegajosa, vai grudar na mão. Mas por outro lado, ela vai ficar um pão mais leve, mais aerado, mais molhadinho, né? E quando a gente faz uma massa mais seca, a gente tem um pão mais duro, mais cascudo. Então o pão italiano, que é o nosso carro-chefe lá da padaria, esse daqui é o mini italianinho, né? Ele é um pão mais cascudo, mais maçudo, né? Então não é uma massa tão hidratada. Mas porém lá na padaria a gente tem a ciabatta, que ela é mais hidratada, ela é mais macia. Vou cortar aqui para vocês verem. Sim. Pelo miolo dá pra gente identificar isso, quer ver? Olha só que interessante esse miolo mais aeradinho, que fermentou bem, né? As bactérias fizeram... Foi uma festa. As bactérias do bem. Bactérias são germes do bem aqui. E sente o cheirinho dessas aqui, o azedinho que tem. Sinto.
Verdade, cara. Você disse esse cheiro, não sabia que era. Nem... Da fermentação, que ela tá mais ácida. Então tem todas essas características, né? Tem. Aí tem ainda o pão que é a focaccia, que aí seria um pão bem hidratado, que a gente precisa de uma assadeira para poder deixar aquela massa bem molenga lá, que aí é uma massa bem fofinha, bem levinha. É recheada? Lá na padaria a gente tem com cobertura em cima e a gente usa sem recheio pra gente fazer lanches. Quando vocês forem lá, vocês vão ver. Nossa, a gente vai com certeza. Qual a diferença para fazer aqui? Usa a mesma farinha, água, a mesma coisa? Farinha, água, sal, fermento. O que você como pode... que diferencia para fazer um pão do outro? Você pode enriquecer ele com leite, com ovos ou com azeite, com algum tipo de gordura, manteiga. Sim. Por exemplo, aquele pão mais duro lá, é só isso aqui. Esse daqui é o pão clássico, mais tradicional, mais básico que tem. Isso daqui que nós fizemos. Isso, a farinha, água, sal, fermento. Esse é o pão que mais vende lá na padaria, o pão italiano, filão. Sim. E tem aquele redondo que chama panhotta. E para fazer esse outro tipo esse daqui a gente poderia pegar essa própria massa aqui e enriquecer ela com azeite. Enriquece com azeite e fica... E um pouquinho mais de água, aí vai pedir um pouquinho mais de sal para poder corrigir ali a massa. Mas você acrescentando mais água e mais azeite, a gente vai ter um pão mais fofinho, mais macio e menos tempo de forno, né? Porque você vê que esse tá mais cascudinho, esse daqui tá mais branquinho. Olha, que interessante. Então, na hora que tá fazendo, que o padeiro identifica lá, vai uma fornada de ciabatta, vai uma fornada de... Eles já sabem o que vende, né? Quantos, vocês têm ideia de quantos pães vocês vendem por aí? Olha, lá a padaria, ela era uma padaria assim, super básica de garagem, que eu contei do nosso avô. E aí eu e meu irmão, a gente tá lá, eu tô há 20 anos, meu irmão há 15. E a gente começou a reformar, a arrumar. E quando a gente estava fazendo, faculdade de turismo, depois eu fiz uma pós na Vila Olímpia com aperfeiçoamento dos negócios da gastronomia. Olha, na Morumbi, e MBA de gastronomia. Sim. E aí eu tinha aula com uma professora da vigilância. Olha. E aí a gente tinha muita... Eu levava... Vera, não, né? Não era Vera. Eu não lembro o nome dela. Sei que ela era muito boa. Ela me adorava porque eu trazia tanto case da padaria lá, das aventuras que aconteceu lá dentro. Professora, né? Ela muito querida. Se for a Vera, muito querida, né? Muito querida. Era uma professora que tinha trabalhado dentro da vigilância e estava dando aula lá, então ela tinha muita experiência. Gostava bastante. Fora que ela ia comer seus pães. Aí você leva e falou, eu trouxe um pãozinho, que delícia. Aí o que aconteceu? Aí a gente viu a necessidade de reformar a padaria para se adequar para os dias de hoje, porque como ela era uma padaria bem simples, bem básica, bem uma garagem, a gente foi adequando, a gente azulejou tudo, eu entendo que um estabelecimento alimentício a gente tem que fazer como se fosse um hospital, né? Tem que estar paramentado, tem que estar tudo higienizado. Então a gente arrumou a padaria, construímos uma confeitaria, construímos uma cozinha de restaurante e pegamos a esquina do vizinho e montamos um salão. Então a padaria está super grande e aquela quantidade de pães que a gente fazia caseiro, na garagem, de entregar ali só nos clientes da região. Hoje a gente tá com um movimento triplicado ali. Que bom, graças a Deus. Então eu já nem sei mais quantos pães faz de cabeça, porque oscila muito. Quando tá calor, dá menos fome, vocês já perceberam? Pão-pacas. Então, e fora que você tem uma gama de produtos lá que você quase não é uma esquina, né? É uma quadra quase lá de padaria, então... Tá grande lá. Qual é a época do ano que mais vende pão? É agora no inverno. No inverno? Porque o pãozinho italiano, ele cai bem com uma sopa, com fundi, com... Vocês têm restaurante lá, pessoal? Tem restaurante também? Você tem que ir lá, doutor. Tá a coisa mais linda. Tá um pedacinho da Itália. Quando for, vou dar palestra lá. Quando for dar palestra lá, a gente vai comer com vocês. Você vai dar uma palestra lá? Vou, claro. Que legal. Olha, eu tô falando aqui oficialmente, gente. Vai estar gravado aqui. Vou dar uma palestra com vocês aqui. Uma palestra para vocês aqui. Nossa, não tem nem como agradecer vocês. Deixa eu ver só o seu ponto. O seu tá meio duro ainda também. Vamos hidratar um pouquinho mais aqui. Abre ela. Tem diferença na mão de mulher? Esse é um ponto mais ideal, mais legal. Olha que maciozinho. Gente, isso aqui tá demais. O meu tá sem dinheiro, é pão duro. Mas a minha mão, a mão de mulher e mão de homem, tem a diferença para fazer o pão ou não? Acredito que não. Minha bisavó era uma padeira de mão cheia, sabia?
Ela era... é muito sua família, né? Sua família é isso, né? Por que isso tem que ser paleteira de mão cheia? Cheio de quê? De massa? De padeira de mão cheia quer dizer que era uma padeira que fazia belos pães, né? Na verdade, vem tudo na sua memória olfativa, sua memória visual. Olha, o meu também tá ficando molinho. Vai mexer nesse daqui, deixa que eu vou ajudar pra arrumar. Porque... Nossa, olha o que eu fiz, meu estômago ficou perfeito. Deixa eu ver, olha. Não, isso aqui tá maravilhoso. Foi duro fazer isso aqui, foi fácil. Maravilhoso, muito legal, né? E aí, depois que você faz a massa, qual que é a gente tá fazendo mostrando. A gente vai pôr pra descansar ali um pouquinho. Todo tipo de pão, a gente tem que respeitar muito o tempo de descanso a nosso favor. Quanto tempo? Isso vai depender sempre do clima do ambiente, de como a gente fez o nosso processo, se a gente pôs muito fermento. Então, o que eu consigo fazer? Se eu tiver com pouco tempo, eu consigo pôr um pouquinho mais de fermento, sem extrapolar, para poder fazer a massa crescer mais. Por exemplo, professores de faculdade, eles se viram para fazer pão em 1 hora. É loucura. Põe estufa, que legal. Põe na estufa ou acelera a fermentação demais, assim, e acaba até pegando um pouco na massa. Agora, o que a gente acha ideal para fazer um pão seria 4 horas, para respeitar bem. Acho que aqui a gente está só demonstrando, mas o chefe trouxe. Inclusive, eu tô de olho aqui, ó, salivando a minha boca, tá difícil, porque, né, a gente gosta de comer bem, eu sou italiana, eu como bem. O que é esse pão? Parece um panetone, não é um panetone. Esse pão cheio de... parece surpresas dentro. Esse pão eu quero que vocês provem, é um dos meus prediletos. Já tá vendo aqui? Olha isso. O que a gente prove? Pode deixar o chefe, eu vou provar tudo. Vou quebrar o galho dele. Vou quebrar o galho dele, né? Vou quebrar o galho. Aqui tem os docinhos aqui que eles não estão nem parados, eles já estão pulando aqui. Eu já comi. Já comeu? Eu roubei? Não acredito. Você acha que não? E aí a gente deixa parada a massa. Aqui eu já misturei. Aí o que a gente pode fazer? Quanto tempo a gente tem ainda, gente? Correu 20 minutos? Temos mais 30 minutos? Temos. Tá, então legal. Então vai dar pra gente chegar quase lá no pão. Porque, e cresce bastante? Vai crescer. O ideal é a gente... A gente se matando com duas. Ele já nem olha. Nem olha. Não, se eu for querer me exibir mesmo aqui, ó, eu vou começar a fazer com as duas mãos aqui, ó. Que massa! Eu consigo errar com as duas. Eu consigo errar com as duas. E aí eu consigo até fazer malabares aqui. Gente, agora é showman. Agora já. É muitas madrugadas fazendo pão na padaria. Com meu avô, que eu acredito que foi o padeiro recorde Guinness Book, porque o que eu vi meu avô fazer pão era... Ele nasceu dentro de padaria e praticamente morreu dentro de padaria. Com 70... Era tudo a olho, né? Você fazia tanto pão que ele fazia. De olho fechado ali. Ele fazia sem ficha técnica, nada dessas coisas que inventaram hoje em dia. Isso aí é perfeito, né? Isso aí é perfeito. A receita dele estava no coração, né? Isso daí às vezes... Nada supera a prática. A prática. E cresce muito, assim, para quem tá em casa, são 20 minutos, mas assim, não cresceu. Às vezes, né? Porque tem então. uma massinha que põe na água, não tem? Uma massa que põe na água, se a massa subir. O senhor já viu isso? Eu nunca vi. Às vezes a minha mãe fala assim, não subiu, vou ter que fazer outra massa. Mas eu nem sei trabalhar dessa forma. Eu uso muito o olho e o tato, que nem quando eu peguei aqui. Isso é uma massa gostosa, ó. Tá vendo? Olha. Isso é uma massa macia, que estica. Eu notei. Tá vendo que ela tá ficando lisa? Ela não tá tão cansada, tão machucada, assim. Parece uma cutis da pele, assim, sabe? Quanto mais tá até mais clara, não tá? Tá mais clara do que... Tá. Você vê que ela tá mais escura? Porque ela tá cansada, tá aquecida, a gente arrebentou tanto ela aqui, você maltratou tanto ela, né? Você quer tratar bem. Essa daqui, eu vou fazer uma bolinha aqui. Essa daqui tá ótima. É só passar aqui. Aí a gente faz uma bolinha e põe que bonito. Você pode pôr um pano de prato em casa. Lá a gente tem umas lonas assim, que seriam os tecidos ali, que a gente põe as massas para descansar. Tô aprendendo, gente. Olha aqui, ó. E você falou de como descobrir, né? Se caso tiver muito frio, o que a gente põe? Eu chamo
os nossos pãezinhos, né? Que ele tem até esse nome de filão. Ele parece um filhinho, né? Um bebezinho. Então a gente põe um cobertorzinho nele e põe ele pra nanar, pra descansar, ó. Cobre o bebezão aqui, ó. Pra ele crescer mais rápido. Pode tocar uma musiquinha de ninar? Não, que dá pra vender com um preço melhor. Sozinho de ninar, aquele negócio. Um pano de prato limpo e não molhado. Sim. Isso mesmo, doutor? Esterilizado, sim. Não é aquele que tá lá na pia 4 dias. Né? Não. Aquele já virou pão. Ninguém faz isso em casa, né? Ninguém faz. Deixa eu só finalizar o ponto aqui dessa massa, aí a gente já põe ela para descansar também, porque eu quero, o mais legal daqui do nosso processo de fazer o pão, não vai ser a bolinha ali, vai ser que eu vou ensinar vocês a fazer esse formato do pão do filão. A gente vai bater a massa na mesa, vai enrolar e vai fazer uma bagunça aqui. Nela? Deixa com nós aqui. Gente, e o chefe, dá para comer alguma coisa que eu não tô... O senhor se importa, doutor? Não, vamos fazer, aí depois come, segura. Não, olha, eu preciso comer Não tá com a mão suja, ele não vai fazer nada. E eu como que limpo essa mão? Ai, meu Deus. O sacrifício tá sendo aqui, porque o cheiro tá muito bom, mas tudo bem, eu aguento, vai. Não, mas ó, você pode pegar um pedacinho aqui, ó. Ai, que chato. É tudo pão, é tudo massa. Sabe que é italiano assim, come, vai fazendo. Não é francês, né? Aquela coisa muito... Olha, a minha mãe tá limpa. O importante é ser feliz, com né, doutor? manteiga ainda. E também... Já que você não sei o quê, eu não vou deixar você ficar sozinha, não. Você sabe que a gente é parceiro, parceiro. Eu vou assim. Deixa eu servir vocês aqui. aqui. Ai, não, gente, não dá. Eu tava morrendo de vontade aqui. Vamos comer, né, doutor? Viva. Que bom! Dois. Obrigada, chefe. Nossa, que delícia. A manteiga. E o filho dela tá grávida. O filho dela nasceu. Olha, é gordura, não é gravidez, não. Já tô na menopausa. Minha filha tem 11 anos. Será que às vezes eu vou na fila do banco e o pessoal fala, pode passar na frente? Eu falo, nossa, não é. Vamos passar na frente, já que eu tô achando que eu... Tem pistache nesse pão. Nossa. Tem pistache, tem macadâmia, tem uva passas, tem amêndoas, tem... É um mix de grãos que a gente faz em castanha. Esse pão pra eu comprar lá. Vou lá comprar o pão, eu quero um pão. A gente tem lá os pães tradicionais, né, que seriam os pães italianos com recheios. E tem os pães que a gente chama de pães rústicos, que são 100% com esse fermento natural. Que são esses pães de castanhas. É pão de castanha. Esse a gente chama de pão de castanha. Ele tem pão de castanha. Ele tem noz pecan. Nossa, é uma delícia. É um mix uma explosão de sabores, né? Eu sou suspeito pra falar. Dá licença. Essa massa aqui já tá no ponto também. Maravilhoso. Por aqui que delícia. Aqui. É bom mesmo, gente. Nós não tô falando nada. Muito bom. E a gente tem também tem pistache. O pão de sementes, que aí seria com linhaça, com gergelim, com outros grãos assim, que o pessoal gosta bastante também. E tem também o pão rústico integral. 95% de farinha integral. A gente põe só uma pitadinha de farinha branca para poder dar uma liga ali. Esse pode fazer com massa integral? Pode sim também. Pode, mas é mais trabalhoso fazer um pão de farinha integral, porque é um pão que vai exigir mais descanso, porque o glúten que é gerado aqui nesse processo que a gente está fazendo, ele faz com que a massa ela desenvolva e fique leve, aerada. Então, quando a gente tem os grãos, fica uma massa mais pesada. Então, perde mais tempo de descanso para respeitar, para o pão ficar mais leve. Olha! Eu me dei uma ideia. Gostou, né, do pão? Uma ideia fantástica. Não tem um grupo de amigos? Que a ideia é o seguinte, que a gente era muito amigos, nós somos muito amigos, isso. Só que a vida foi afastando um pouquinho a gente. Um foi morar no lugar, outro foi morar em Barueri, outro foi morar... Tem uma manteiguinha. Uma manteiguinha. Eu fui morar em cada um lugar. Então, de repente, um dos amigos morreu. Então todo mundo largou tudo e foi lá, no enterro do cara. Aí, um do nosso grupo teve uma ideia. Pô, a gente largou tudo para vir no enterro. Por que a gente não larga tudo uma vez por mês e se encontra vivo? Né?
E desde aquela época, todo mês a gente larga tudo, escolhe batata e faz tudo, né? Boa. E cada vez vai na casa de um. Quando chegar na minha casa, sabe o que eu vou fazer? Cada um serve um tipo de prato diferente. Faz churrasco, não sei o quê. Vou fazer uma mesa de pães. Você que vai fazer o pão agora? Não, vou lá na Carilo, eu sou doido, os caras são tudo exigentes pra caramba. Tá? Eu vou lá na Carilo, vou comprar um monte de pães aqui, vou colocar lá com manteiguinha, com frio, esse negócio. Olha aqui. E eu tive outra ideia agora, tive uma ideia melhor ainda. Vamos, eu topo. Você me convida pra esse passeio, a gente põe todo mundo na mesa e todo mundo faz o pão junto. Fechado? Fechado. Opa. Muito fechado. bom. Fechado. Pode me convidar. Eu já fiz isso. É fome. Então dessa vez eu não. Eu já fiz isso lá num aniversário de criança. A gente foi convidado por aquele cantor sertanejo famoso do Marlon e Michael. Sim. O filho dele fez 1 ano, Benício, e aí ele fez o tema de padaria. E a gente fez uma oficina com todos os convidados da festa de fazer pão. E a gente levou o forno e assamos tudo lá. Essa próxima é casa dos amigos, mas o pessoal, vai ser a próxima na minha casa. Vou falar, a próxima vez na minha casa eu vou fazer essa oficina de pães. Oficina de pães. Oficina de pães. Que precisa. Se você que estiver aí assistindo também quiser me convidar, me chama. Pode ir lá, gente. Convida nós aqui. Entra no seu Instagram. Entra no Instagram da Padaria Carilo, chama no inbox que eu mesmo respondo. Eu quero fazer uma oficina com o chefe Guilherme. E aí eu quero fazer o meu aniversário e vou chamar os meus convidados para fazer uma experiência gastronômica. Pode sim. E mais legal ainda, se vocês quiserem, vira e mexe, eu abro grupos de imersão na padaria. Então a gente faz a oficina lá dentro. Que legal! E a gente é especializado em fazer com crianças, porque quando eu estava fazendo a faculdade de turismo, eu fazia eu fiz estágio com recreação, então a gente já tinha a prática ali de fazer oficina com crianças, então eu transformei tudo de uma forma bem lúdica, e eu faço charada, a gente brinca, a gente faz piada do padeiro. Nossa, tem uns netos, a pessoa ficou comendo o pãozinho que ele fez? Não, e além de ser uma terapia, né, para criança, também um jeito lúdico, e também a terapia para os adultos. As oficinas acontecem na padaria mesmo? Sim, a gente tem algumas escolas que já fidelizaram com a gente, que são as escolas da metodologia Waldorf e Rudolf Steiner. Sim. As escolas alemãs, elas sempre no 3º ano é o ano das profissões. Então eles fazem visitas no vidraceiro, no oleiro e depois vai no padeiro. E aí, como a gente já pegou essa expertise ali de receber as crianças, uma indicou para outra. Nossa, durante o ano a gente recebe umas 10 escolas que vêm de cidades vizinhas, assim, para fazer essa imersão. Mas olha, eu considero, eu sou que nem criança, porque promete tem que... Eu também, palavra de homem, no fio do bigode. Fio do bigode. Que não tem bigode, né? Mas vou fazer mesmo, já programar, já te fala a data que vai ser, tudo, você fala que precisa. Vou até dar uma demonstração aqui para vocês. Sim. Quando eu faço lá com as crianças, lá eu sempre mostro e falo para elas os super-heróis, né, que tem em Marvel. Não tem o Homem-Aranha, que ele faz aquele poder faz assim, né, e sai a teia. Vocês sabem qual que é o super-poder do padeiro? Qual? É a nuvem de farinha! Adorei. A pessoa vai ser branco. Gente, olha! O menino do estúdio amou também. Adorei. Sua molecadinha. Gente, e eu jogo em cima delas. As professoras ficam doidas. Nossa, olha. Legal, né? Daqui a pouco eu vou embora também. Eu posso ir quando você for fazer dela? Você fala, eu ajudo essa parte. Nuvem de farinha. Olha, eu vi que o senhor viu ali e falou, adorou. Adorei. Vou fazer uma charada de padeiro então pra vocês, vai. Não, mas então, olha, mas me dá mais um pedacinho desse daqui. Tá, vamos comendo. Manja. Não, agora eu quero que você come esse daqui que é o clássico da padaria, o pão italiano recheado de calabresa fresca, de linguiça. Não, porque a gente veio aqui pra comer ou pra conversar, pra né? Comer. Mangia que ti fa bene. E eu vou ensinar vocês a fazer esse pão italiano de recheio. Isso daqui é pão de calabresa. Pão de linguiça. Linguiça fresca, a gente põe a carne crua e a gente coloca ela dentro da massa. Como ela fica 40 minutos dentro do forno, a 200 graus,
Pode ficar tranquilo que ela carne já... ou de linguiça, meu? Carne de linguiça que você... É a carne da linguiça, só que sem a tripa, né? A gente vai espalhar assim... Penduradinha, Não, aquela é a seca, aquela que fica penduradinha. Ela fica... Essa é fresca. Essa é fresca, é a carne. O que você ia falar, Gui? Aquela hora que eu falei que você falou que você ia ensinar... Ah, da charada do padeiro, né? Charada do padeiro? É assim, ó. Eu contei essa daí pro Louro José quando ele tava vivo. Foi engraçado. Você é muito famoso. Ai, eu tô querendo um autógrafo até, viu? Eu fiz assim, ó. Vou dar uma chance, ó. Se vocês acertarem, vocês vão ter direito a comer a bolachinha de goiaba. Se vocês não acertarem, vocês vão ficar só no salgado aí. Tá bom? Vocês gostam de doce, vocês vão ter que se dedicar aí pra valer a pena. Tudo bem? Tá? Você é bom, né? Charada? Acerta, por favor. Pera aí que eu vou colocar o Google. Não, sem Google. Acerta aí, doutor Roberto, doutor Bach. Ó, o padeiro, ele foi abrir a boca do forno. Vou ilustrar aqui. Aí o pãozinho que tava lá dentro... O que ele falou pro padeiro quando o padeiro abriu a boca do forno? Você sabe. Você já sabe? Você sabe disso. Pelo amor de Deus. Não vou falar, mas que o pão falou pro padeiro quando o padeiro abriu a boca do forno? Ai, já estou... eu não sei. Chuta! Tô quentinho, já tô preparado. Quase isso. Pode me pegar que eu já estou pronto. Não, pode me... É difícil, né, gente? Eu sou cascadora, mas sou macio. Me deixa mais um pouquinho que eu ainda não tô ainda me aquecendo, não sei, né? Eu tenho miolo mole, mas sou cascadora. Como que essa é boa? Eu tenho miolo mole, mas sou cascadora. Essa eu gostei, dá pra lançar uma não. Deixa eu dormir mais 5 minutinhos, não sei. Ó, vocês não vão ganhar, vocês não vão ganhar. Ai, meu Deus, dá licença. Eu vou contar no final do programa. Vão pensando, Nós não temos, fica pensando já. Não, chefe, fala. Fala? Então tá, vou falar e vou dar mais uma chance numa mais facinha pra vocês na próxima. Vou dar um boi aí pra vocês. É porque assim, nossa... O pão, quando o padeiro abriu a boca do forno, o pão falou assim... Assou! Que bonitinho! Ai, que fofinho! Assou! Eu vou falar até lá em casa hoje, vou pegar. Muito bom! Eu nunca ia falar assou. Peraí, tá prontinho, né? Que legal, é sua? Não sei de onde veio, já faz anos que eu tenho caminhar comigo na minha trajetória, no meu repertório. Vamos dar uma espiadinha aqui, se o pão ali não assou, mas a nossa bolinha também ainda não cresceu. Tá quase lá. Ó, como ela já tá diferente. Nossa, é verdade. Já tá mais macia. Olha. Não, mas não mexe muito nela. Não mexe muito. Não, porque senão vai estourar as nossas bolhas de ar, que é, sabe, uma reação química que eu costumo ensinar as crianças. Eu não sou o doutor Bactéria. É muito mágica. Mas o que eu ensino lá para as crianças? Eu falo assim, aula de química, vai. Que, vê se eu tô certo, você me corrige. Claro que tá. Você não viu? Cara, esse monte de pau aqui, você tá certo em tudo. Você já é nosso sócio aqui. Nossa, vixe. Eu imagino que a reação química deve ser muito similar quando a gente pega uma escova de dente, põe a pasta de dente e coloca água. Quando a água entra em contato com a pasta de dente, acontece alguma reação química que libera, acho que O2, e aí faz efervescer e vai gerando aquelas bolhas da espuma. Ensino que o fermento seria a mesma coisa, que vai entrar nessa reação e vai começar a liberar algum gás lá, que deve ser o O2, né? E vai fazendo as bolhas de ar para poder fazer a massa bem aerada com esses alvéolos bem fofinhos, assim. Pra gente passar a manteiguinha e ela entrar aqui dentro, né? Se eu fizesse em casa, eu ia estar 5 minutos lá tentando amassar. Né? Eu não sabia que não podia mexer. Você deixar o bicho lá doito. Não é? Nossa, eu acho que nunca ia crescer. Mexer. Agora sim, eu fico com uma curiosidade. Como você é na sua casa? Né, o seu dia a dia? Você faz pão lá?
Na minha casa, não. Na minha casa, não. O dia inteiro na padaria. A padaria é tão puxada. Fim de semana. Padaria a gente trabalha de final de semana, de domingo a domingo e feriado dobrado. Então eu tenho que fugir um pouco às vezes da padaria, porque lá também a demanda não fecha nunca, praticamente. Você põe a mão na massa também? Hoje eu tenho uma equipe. Eu sempre fui padeiro ali, eu e meu irmão. Meu avô passou para mim. Ensinar tem que fazer, tem que saber fazer. A gente trabalhou muito, a gente fez muito pão, eu e meu irmão. A gente virava a madrugada inteira, a gente morava dentro da padaria, praticamente. Em cima você falou, né? Em cima da padaria a gente tinha ali e descia, fazia pão e vendia. E voltava e descansava. Você é perfeccionista? Não, nem um pouco. Não? Não. Eu gosto de fazer as coisas com excelência, mas eu sou meio no improviso. Se o perfeccionista acha que dá... Perfeccionista tem que ele mesmo fazer tudo, não sei o que tal. Eu tenho um amigo meu que era perfeccionista, ele foi hospitalizado, ele ficou 10 dias no hospital. Aí eu falei para ele, você reparou, cara, o mundo não acabou. O mundo não acabou, você estava aqui, né? Tá preocupado. A gente dá muito você valor, trabalha que nem um doido, esse negócio todo, não, se não fizer, o mundo vai acabar. Eu falei, o mundo não acabou, tua firma também deve continuar vendendo. Por isso que eu te perguntei, eu já vi você em várias TVs, mas tem uma pergunta íntima mesmo. Quem que é o Gui fora da padaria? O que você faz para relaxar? Eu acho que você nunca pergunta... Ele veio no podcast. Veio no podcast, mas assim, você faz, não sei, né? Como que é seu dia a dia fora da padaria? Porque eu sei que você tem... Você tem hobby assim, jogar futebol? Então, eu gosto... Eu e meu irmão, a gente sempre foi jovens muito baladeiros, né? Sim. A gente gostava muito... Rave, a gente era pra tudo doido. A gente curtia muito música eletrônica, rap, sertanejo. Você também gosta? Sim, eu gosto. A gente curtia muito tudo isso. E aí, com o tempo, eu comecei a ir para uma igreja muito legal que chama Bola de Neve. Vocês já ouviram falar? Tem uma perto da minha casa. E aí eu comecei a ter um prazer ali pela palavra de Deus. Muito bom por sinal, Bola de Neve. Isso faz 10 anos. Excelente. E aí eu caí de cabeça lá nas coisas de Deus, aí eu gosto, o meu prazer está em servir, só fala do bem, né? Só fala do bem essa Bola de Neve. Encaminha a Bola de Neve, encaminha muitos jovens resgata muito. Lá na Clélia, perto da minha casa, eu vejo filas e filas de jovens. E eu sempre passo e falo, olha, dou muito valor. Eu falo, olha que legal. Né? Independente da religião que você está assistindo agora, que a gente não está falando de religião, a gente está falando de resgate de vida. E é legal, olha, eu não sabia esse lado, mas antes de começar a entrevista, o chefe fez uma oração. E já consagrou, abençoou aqui, Por né? Isso que tá dando tudo certo. Tá dando tudo certo, só até a nossa massa não tá dando certo. E assim, faz algum esporte para desestressar, além da tua fé, né? De ir Você torce para algum time? Então, eu torço pro Corinthians. Mas você me dá da mão que é Corinthians, né? Mas você sabe que a padaria, ela era toda forrada de pôster do Palmeiras. Lá, do nosso eu não vou contar quem é palmeirense. Porque o italiano é palmeirense, né? Ou lá na Moca é Juventino, né? Que é Juventus lá na Rua da Moca. Eu vou trocar aqui tudo por verde. Ele é palmeirense roxo. Mas lá na Moca, Zona Leste é Corinthians, né? Então, aí meu pai, minha mãe é palmeirense, meu pai é corintiano. Aí meu pai pôs mais ali na nossa legado. Sempre o pai direciona mais. Agora, para ter esses braços fortes aí, você malha... Porque assim, né, doutor? Eu já tava aqui... Não precisa nem malhar. De verdade, eu não sei hoje como que eu vou ficar amanhã, porque... Tem que ter muita força, gente. O pessoal me pergunta muito, como você consegue ser magro dentro de uma padaria com tanta comida, né? Se eu falar para vocês que o trabalho dentro da padaria faz queimar tanta energia de fazer pão, sobe escada, desce, corre para cá, corre para lá. Faxina faz obra ali, faz sempre manutenção. É um trabalho que está sempre correndo. Então eu sou bem imperativo assim, então eu acredito que isso já queima uma caloria legal e já acaba sendo meio que meu esporte. Eu sempre tentei manter uma disciplina ali de academia. Essa semana eu comecei pela 1000ª vez mais uma temporada aí tentar ir e não só pagar, né? Porque você tem uma esposa? Tenho. Como que ela chama? Chama Eronice. Que ela legal. faz pão? Ela não. Come bons pães. Doutor Roberto, coisas boas acabam, né? Assim, porque assim, a gente tá até dentro do shopping, então assim, tem horário, tudo. Então assim, a gente vai ter que fazer... Não, mas eu quero aprender como é que faz aquele pãozinho cortado. Posso fazer rapidinho? Pode ser. Vou fazer eu tô com medo do tempo
mesmo. Não, mas essa daqui já tá bem macia. Eu quero aprender aqui a fazer. Mostrar. Vamos lá. Pãozinho cortado. Ó, sim. Pega aqui, por favor, doutor. Fica aqui. Pega aqui, daí você pega essa daqui. Como é que faz pãozinho cortado? Eu não vou pra casa sem saber como é que faz. Saudade do meu... Deixa na mesa, não põe a mão, por favor. Ela consegue... A massa... Ele fica olhando o André, o que ela fizer não faço. Eu vou... Dá pra ter um parâmetro. Ela aperta, não aperta. Ela pega e segura, não segura. Você vai zoar comigo na rádio, né? Você é canhoto ou destro? Eu sou destro. Destro, levanta a mão direita. Aqui. E você é canhoto ou destro? Destro. Levanta a mão direita. Todo mundo levanta a mão direita. Sim. E desce a palma da mão aqui na massa. Aí fecha aqui com os dedos, aqui na parte de cima, pra gente pegar aqui. E a gente vai virar o pulso assim. Pera aí, doutor, vamos aqui fazer de novo. Aqui, ó. Ó, o doutor ficou falando da... Agora vira assim, mas a massa vai cair pra cá. Entendi. Aqui, ó, vai fazer assim, vai cair pra cá. A gente vai puxar com muito cuidado pra ela não rasgar, porque aqui a gente tá fazendo... Ela não respeitamos o tempo certo, né? Mas tudo bem. Aí puxou aqui, esticou e a gente vai fazer assim. Nossa, vamos lá. E deixa, bate e deixa. Nossa, não pode rasgar aqui, ó. Minha rasgou. Não, mas a gente corrige aqui. Isso, gente. Vem e bate. Ó, eu costumo vai pegar falar... no cabelo dela. Olha! Eu costumo falar para as crianças que é como se fosse fazer uma luva de boxe aqui, ó. E... entendi. Aí pega aqui. Aí a gente abre a massa assim. Tipo o Karate Kid, né, doutor? Não, o Karate Kid vem agora. Vem comigo, ó. Pega aqui em cima e puxa pra você. Pega aqui em cima e puxa pra mim. Aí abre aqui em cima. Abre aqui em cima. Dá um Karate Kid aqui. E puxa pra você. Olha, gente. E puxa pra mim aqui. E puxa pra você. Tá. Você sabe por que a gente tá fazendo essa dobradura e puxando? Porque, ó, percebe que a massa ela tem uma elasticidade aqui, que você puxa e ela volta? A gente, nesse momento, a gente vai vir travando e girando ela, assim, ó, com as duas mãos. Vem fazendo tipo um rocambole. Vem rolando aqui. Rolando. E chegou aqui, a gente vem fechando assim, ó, pra fazer o formato do nosso filão. Tcharam! Tá pronto. Cara, mas vocês fazendo 500 pães lá, o barulho é ensurdecedor na padaria. Parece uma pancadaria, né? Não, gente, eu tô super desestressada agora, eu tô me sentindo bem, assim, porque foi uma terapia muito boa. Hoje, meus vizinhos que me perdoem, mas eu vou fazer. Agora pega com carinho assim, põe ele pra descansar aqui. Que massa. Quer dizer, primeiro você bate e depois vai carinho, depois né? Fala, pra enganar ela, né? Com amor, né? Com amor. Aqui, ó. Aqui, ó, que beleza. Olha, o senhor ficou bom, hein? Aí fica o corte aqui pra cima. E agora o senhor aqui também põe pra descansar. Você tá parecendo um periquito. Gente, faz essa receita em casa, vai dar muito certo, né? E ele fica daquele jeito? E aí o processo deixou crescer aqui, a gente vai virar o corte pra baixo, vem com uma faca aqui, ó, e faz o corte aqui, ó. Tchan. Faz do começo ao meio, do meio até o final. Do começo ao meio, do meio até o final. Do começo aqui? Ao meio. Assim, ao meio. É na diagonal e do meio até o final. Assim? Isso, perfeito. Muito bem, doutor. Muito bem. Põe o dedinho aqui. Põe o dedinho. Vamos fazer também. Do começo. Não! Não! É do começo ao meio. Do começo ao meio, do meio até o final. Meio? Isso. E do meio até o... daqui. Você vê a coordenação motora da pessoa. Tá. Final. Porque, ó, ele vai fazer a pestana, que é esse corte aqui, ó. Pra sair aquela casquinha, ó. Esse corte aqui, ó, do começo ao meio, do meio até o final. Aí fica com desenho. Que se a gente não tivesse feito corte, ele ia subir um desenho abstrato. Ele ia estourar. É só assar? Assa quantos graus? É quanto 200 graus durante 40 minutos. 200 graus durante 40 minutos. Acaba sendo um alimento muito seguro para consumir, né? Claro, sem dúvida. Lógico. Sem dúvida, olha. E aí só botar uma manteiguinha?
Mangia che fa bene. Mangia che fa bene. Como é que conserva esse pão? Na geladeira ou fora de geladeira? Você pode, se você já tiver cortado ele assim, uma dica que eu dou muito legal é você poder guardar ele assim. Porque imagina como se ele tivesse selado do forno e essa casca como se fosse uma picanha, assim, sabe? Tá. A umidade está no miolo e aqui está seco. Então quando a gente guarda o pão assim, nunca pensei em fazer evita assim, de essa... Você já viu que fica, se a gente deixar assim em cima da mesa vai ficar ressecado aqui, vai ficar duro, a gente acaba às vezes até jogando fora. Você guarda ele assim, com paninho de prato assim. É um jeito se você for consumir logo, ou senão você passa um filme plástico e guarda na geladeira. Aí põe na geladeira. Pode pôr no freezer, é Pode, loucura, né? pode, dura, viu? No freezer pode? Pode, é perfeito para estocar. E de preferência muitos clientes eles já guardam no freezer fatiado, que aí eles vão tirando as fatias para ir consumindo. Hoje eu vou tirar 3 fatias, aí no outro dia eu tiro mais 3. Pega essa fatia, põe na torradeira, joga... Manteiguinha. Meu, tudo é bom, né? Sim, ó lá, tô até falando em italiano agora, nossa. Italiano mesmo, que ninguém nem italiano entendeu, mas... Só pode agradecer. É isso, agradecer, né? Nossa, gratidão. Fantástico. Nossa, foi uma das melhores aqui. Você é um cara fantástico, cara. Você é um showman. É um showman. E olha, eu sou que nem criança que prometeu, nós vamos fazer, já vou combinar, já vou armar, você me fala que precisa fazer lá, que precisa ter, vamos fazer esse festival. Mas imagina a cara dos meus amigos. Eu vou ficar surpreso, vou ficar surpreso. Gente, segue o Guilherme, a padaria. A padaria Carilo. Nossa. Dá um pulinho lá. Aproveita, fim de semana, traz a família, traz os parentes de fora. Dá um pulinho lá. Né? Tem restaurante, não tem? O que o pessoal pede mais lá? Pô, agora tem o menu del giorno, que é uma entradinha, aí você escolhe ou uma bruschetta, uma salada, um creme, e depois você é o primeiro prato, e depois no segundo prato você tem massas, risotos de vários tipos que toda semana troca o sabor, e no final de sobremesa você pode mandar um cannoli ou uma fruta do dia. Olha, até tem sotaque, até ele tem sotaque. Pega a família, dá um pulinho lá na Carilo, gente, mas só vou ter uma exigência, convida a gente. É verdade, convida a gente olha, nós fazemos questão de levar vocês lá na Carilo aqui, conhecer essa maravilha que, gente, eu acabei de descobrir uma coisa, que pão não é fazer pão, não é cozinhar, pão é arte. E arte, tudo é vida, é o nosso dia a dia, né? O amor. Quer deixar alguma mensagem, né? Pô, posso deixar assim, eu como o pão... Você falou tão bonito na entrada, precisa terminar também com uma mensagem... Fechar? Eu não poderia deixar de falar do Senhor Jesus, né? Sim. Porque o pão, ele representa... Você pediu, ele fez, né? Olha que lindo que ficou a matéria. Ficou legal, né? Foi abençoado. Até feito sobrenatural poder aqui. Abençoada, que é isso. Pode falar. Sim. Eu primeiro queria deixar o contato lá da padaria, né? Isso. Padaria Carilo, Instagram. E o telefone. É Padaria Carilo, Padaria com Carilo, 2 L's. Com 2 L's. Isso. Nosso telefone lá, se você quiser fazer um pedido, a gente entrega para São Paulo inteira. Opa. Porque... Entrega a família? Entrega. Uhul, então tá. Uhul, yes. Não sei a taxa que vai dar da entrega. Já tá muito bom pra você. Mas olha, paga as taxas, paga a taxa que vale a pena, pronto. A gente tá com uma empresa de motoboys que é bem baratinho, então fica mais acessível. Então você pode ligar lá no telefone ou no zap 2605 4045. Super fácil de decorar, né? Isso, já decorei. 2605 4045. Olha. Tá a musiquinha. Tem o jingle. Cadê o TikTok? E aí você pode pedir lá, a gente te entrega, manda no inbox, no Instagram, fala comigo direto. Vai ser um prazer aí atender vocês. Muito obrigado por estar aqui. E agradecer ao Senhor Jesus, porque ele aprendeu na palavra de Deus que ele ele fala assim, tem um versículo que até a gente colocou no pacotinho do papel do pão. Vou mostrar para vocês. Sim. Olha só que legal. A gente colocou aqui, ó. Que Jesus disse assim, Mateus 4:4. Que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então eu entendi ao longo dessa caminhada, dessa vida, que o pão é um alimento para o nosso corpo físico, para dar energia, para dar força. Mas para o nosso espírito, para o nosso interior, a gente se alimentar da palavra de Deus, porque Jesus ele fala, eu sou o pão da vida. E se você me seguir, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Ele. A gente aprender com Ele como Ele é manso, como Ele é bondoso, como Ele é do bem, quanto amor. Nesse mundo que está cada vez mais perdido, né? As pessoas egoístas. Então a gente aprende, pô, Jesus é tão lindo. Ele fala assim, se te derem um tapa na tua face, dá outra face. Faça bem a quem te faz mal.
perdoa 70 vezes 7, ele tem tantos princípios, tantos valores de amor, e não de vingança, e não de raiva, que eu acredito que isso faz a gente fluir na vida e ter bons relacionamentos e que só crescer, né? Ter uma vida em abundância aqui na Terra e a vida eterna no céu, que eu creio muito ainda. Você é um presente de Deus pra gente, olha, parabéns. A gente sempre termina falando uma coisa, mas não vamos falar mais nada. Presente de gratidão. Amém. Só aplaudir. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Tchau, gente. Esse foi mais um BaqueCast especial. Especial, né? Foi um pão. Um pão. Né? Amém. Tchau, gente. Tchau, gente.